Bom, hoje eu vou falar um pouquinho do manejo da dor, né? Que é algo tão corriqueiro dentro da terapia intensiva. Hoje quero abordar com vocês a definição da dor, que mudou recentemente, as formas de avaliação, a classificação, o mecanismo fisiopatológico, o tratamento farmacológico e o não farmacológico. Essa definição é da Associação Internacional de Dor. Ela foi modificada em 2020, em outubro mais ou menos de 2020, e na tradução em português ficou uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual ou potencial. Ou seja, é uma experiência desagradável do paciente, tendo evidência de uma lesão tecidual ou não. Esse potencial traz justamente o relato do paciente, né? Mesmo que a gente não consiga evidenciar a lesão. Dentro dessa definição, a Associação Internacional de Dor, ele traz também algumas notas, né? Dizendo que a gente tem que respeitar o relato do paciente, a experiência frente à dor, né? Seja uma dor aguda ou crônica, que isso é importante para o paciente e para a gente também definir conduta. Formas de avaliação. Há várias formas de a gente avaliar essa dor desse paciente. As mais comuns são as numéricas, né? E a facial. Essas formas de avaliação a gente consegue fazer com o paciente acordado, né? Um paciente contactuante. Geralmente é feita ali até mais pela equipe de enfermagem. A gente costuma aplicar elas mais no manuseio, né? Quando a gente vai fazer um exame físico, a gente já avalia ali a face do paciente, se tem face álgica ou não. Mas a gente pode mostrar essas tabelinhas para o paciente, explicar para ele que a escala vai de 0 a 10, né? Que 0 seria sem dor e 10 com dor muito intensa. E ele classificaria ali onde está a dor dele, tá? Num paciente inconsciente ou em ventilação mecânica seria mais difícil. Para isso a gente tem outras formas de avaliar. Por exemplo, essa tabela do Critical Care, que é uma observação do paciente crítico, né? É da dor do paciente crítico. A gente vai ali avaliar 4 parâmetros, seriam a expressão facial do paciente, movimentos corporais, a tensão muscular. Se ele tiver no ventilador mecânico, a conformidade no ventilador, né? A adesão que ele tem ali ao ventilador. E caso esteja estubado, a vocalização. Essa pontuação ela chega até 8. A gente diz que o paciente ele tem uma dor considerada, uma dor tratável, a partir de 5. Temos uma outra escala também, que é a BPS. Essa escala ela já é direcionada totalmente para o paciente inconsciente, para aquele paciente que está sedado, entubado. A gente vai avaliar ali a expressão facial, os movimentos dos membros superiores e o conforto no ventilador mecânico. Tá? Ela pode chegar, essa tabela, a uma pontuação máxima de 12. A gente fala que 1, o paciente não tem dor, até 4, o paciente tem uma dor, mas não é uma dor expressiva, ela pode ser revertida ali com medicamentos não farmacológicos, ou às vezes até com medidas não farmacológicas, né? E acima de 5 a gente consideraria uma dor potente que necessita realmente de tratamento específico. Classificação. Existem N classificações para dor, né? Eu trouxe aqui umas que eu julguei ser as mais importantes. A origem seria periférica, central e visceral, né? Onde é a origem dessa dor. O tempo, se ela é aguda ou crônica. A literatura traz que o crônico seria um paciente que tem dor persistente há mais de 3 meses. Mas já a Associação Internacional de Dor, recentemente, ela fala que um paciente ele já é diagnosticado com dor crônica quando ele tem uma dor persistente, mesmo resolvendo a causa base. Então, resolveu a causa base, que seria a causa da dor, e mesmo assim o paciente persistiu com dor, esse paciente já é considerado com dor crônica. Já o mecanismo fisiopatológico seria uma dor neuropática, uma dor nociplástica ou uma dor nociceptiva. Esse mecanismo fisiopatológico é importante a gente entender ele, porque é a partir dele que a gente vai entender quando medicar e com que medicar.
Então, para a gente ter uma ideia melhor, a dor nociceptiva ela vai ser o quê? Ela é aquela lesão tecidual. Ela é a mais comum, né? Geralmente ela é da periferia. Ela vai atingir ali a sensibilização periférica, né? A inflamação, são os traumatismos, as dores somáticas, visceral. Já a dor neuropática é aquela dor causada por uma lesão ou uma doença já instalada no sistema nervoso somatosensorial. E já a dor nociplástica é aquela dor que o paciente refere que ele tem uma dor. A dor que ele refere é bem sugestiva, uma dor nociceptiva, mas a gente não consegue encontrar uma lesão tecidual e não consegue encontrar também um sistema somatosensorial. Porque ele refere uma dor muito sugestiva a ser nociceptiva, né, ou seja, em periferia, mas é uma dor difusa, é uma dor referida, é uma dor que, vamos dizer assim, que se espalha, né? Ela não é um ponto exato. Um exemplo muito claro disso é a fibromialgia, né? A fisiopatologia da dor, ou a própria fisiologia da dor, seriam as 4 fases, né? A transdução, que nada mais é do que o processo do estímulo quando danifica o tecido para terminação nervosa. Depois ocorre uma transmissão, onde faz a repropagação dessa mensagem, né, até a região cerebrais, ela vai do periférico ao cerebral. A modulação, que já está ali dentro da medula, e ela faz uma modulação dessa dor e descende para dentro do córtex. E a percepção, que ela já ocorre dentro do córtex, é como o paciente vai ali, a percepção sensorial, os sinais sensoriais desse paciente, né? Como ele vai interpretar isso, a atenção, a expectativa. Essa figura ela é bem didática, bem ilustrativa, então a gente vê aí que no início o paciente tem uma sensibilização periférica, ou seja, está pegando só a periferia ali, né, seria aqui, pode chegar a pegar o primeiro nervo, que é o nervo aferente. Nesse caso, se a gente está falando que ela é local e periférica, pensando já em fármaco, a gente trataria com analgésico, com AINES. Se a gente imagina que o paciente já relata que a dor está sendo transmitida, né? É uma dor em transmissão, a gente já imagina que a gente pode fazer um analgésico local, a gente imagina que ela já está passando para o segundo nervo, ela já pegou a nervação 2. Quando ela chega ali na região dorsal da medula, ela vai fazer essa modulação, então a gente já tenta ali pôr o opioide e associar já o anticonvulsivante, o antidepressivo, e quando ela já chega no córtex, que é a percepção, a gente já é importante, às vezes, estar associando ali de adjuvante um antipsicótico ou antidepressivo também. Bom, princípios gerais da OMS. O que a Organização Mundial de Saúde fala pra gente? Que é muito importante, ele traz como passo a passo a via. Ele fala que é importante a gente ofertar para o paciente que tem condição, primeira via sempre oral, que é uma via que a gente tem que ter escolha, né? É a nossa via de escolha, se possível, né? Muitas vezes não é, mas caso seja. A administração de horário. Um paciente que tem uma dor aguda, é importante que eu faça a medicação para ele de horário. Não espere ele ter a dor para aí fazer a medicação. É importante também a gente lembrar sempre, colocar medicação sobre demanda. Por exemplo, num paciente grande queimado, vai fazer um curativo, é importante que ele faça um analgésico antes do curativo. E também deixe medicações de resgate, né? Muitas vezes esse paciente pode ter crise de dor antes de chegar ao horário ali da próxima medicação. Caso isso seja recorrente, né, é até importante a gente mudar a medicação ou o tempo, o horário da medicação, ou às vezes até aumentar um pouco a dose para poder encaixar. Usar a escada analgésica, eu vou falar um pouquinho mais dela para frente. E junto com a escada analgésica, fazer uma analgesia multimodal. Essa analgesia, ela traz o quê? Qual que é a ideia dela? É a gente usar vários analgésicos de forma concomitante, com doses de classes diferentes e de vias de administração diferentes, né? Com isso, a gente consegue reduzir o número de
das doses de cada fármaco, assim evitando também o efeito colateral de cada fármaco, principalmente dos opioides. Individualizar, né, ver o indivíduo. Muitas vezes a gente coloca destro de horário, coloca aspiração a cada 6 horas. Será que é necessário nesse paciente mesmo, né? São coisas dolorosas, são coisas que trazem desconforto para o paciente, então a gente poder avaliar isso aí, se realmente é necessário. O uso adjuvante, ou de adjuvantes, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que hoje em dia é essencial que a gente faça sempre a analgesia com adjuvantes associados. E atenção aos detalhes, né? Paciente, a medicação de uso já contínuo do paciente, para não ter problema ali com interação medicamentosa. Se esse paciente tem úlcera gástrica, se esse paciente tem alguma comorbidade, como é a experiência desse paciente já com dor. A gente tem vários casos de pacientes que chegam, por exemplo, e pedem morfina. Muitas vezes não são pacientes dependentes de morfina, mas são pacientes que já têm experiência com a dor e por isso ele pede a morfina, porque ele sabe que é aquilo que vai passar a dor dele. Então é sempre ter atento a esses detalhes, e uma coisa que às vezes a gente acaba não dando muita importância dentro da UTI é o ambiente também, né? Questão de alarme, questão do lençol, tá bem esticadinho, não tá dobrado, não tá incomodando. Esse paciente está tendo um higiene do sono, como que está a questão das luzes, né? Tudo isso também contribui para esse manejo. Essa é a escada analgésica, bem conhecida, né? Essa escada ela foi criada em 70, mais ou menos. O intuito dela foi para o paciente oncológico, e para eles a gente vê que a forma de escada crescente ela é muito boa, né? Pensando que o paciente oncológico, a dor começa leve, ela vai se intensificando a partir do momento que a doença vai progredindo. Mas dentro de uma terapia intensiva é mais complicado a gente usar ela de forma crescente, né? A gente acaba usando de forma decrescente. Porque o paciente no pós-operatório, um pós-operatório imediato, ele tem uma dor muito intensa, muito aguda. Então, geralmente, a gente começa com a dor forte e a gente vai reduzindo os analgésicos conforme vai passando o tempo. Tá? Então, basicamente é isso, né? A gente começa sempre dor leve nos casos mais leves, a AINES e adjuvante. Depois a gente pode começar com opioide fraco, depois o opioide forte já na dor forte. Os principais medicações que a gente vai fazer uso: o AINES, o analgésico, o opioide. Dentro dos adjuvantes, a gente tem o antidepressivo, o anticonvulsivante, os antipsicóticos, o antagonista de receptores de MDA, que seria a ketamina, né? Hoje bastante usada. Aqui é um outro esquema bem conceitual em questão da medicação. É uma separação, né, que a gente vê de dor nociceptiva e dor neuropática, né? Quando usar e o que usar. E embaixo a gente vê a sensibilização para opioide. Então, víscera, tecido, osso, a gente sempre vai associar ali AINES e opioide. Espasmos musculares nunca opioide, porque a gente vê que ele não é sensível ao opioide, então a gente indicaria um relaxante muscular nesse caso. Já em dor neuropática, compressão neural, a gente pensa em opioide ali e também associar o corticoide. Por exemplo, numa hemorragia subaracnoide, o corticoide ele não melhora, ele não diminui a mortalidade do paciente, mas ele reduz significativamente a dor do paciente. Tudo que é compressivo neural, né? Às vezes uma hérnia de disco também é bastante resolutivo na dor do paciente. Já em lesão neural, a gente pensa em antidepressivo, anticonvulsivante, associados aos opioides. Aqui, analgesia simples, que a gente conhece bem, dipirona, que a gente usa bastante no dia a dia. A dose é de 30 a 35 miligramas por quilo. A gente faz a cada 6 horas. A gente pode usar ela a cada 4, mas se for para ficar mais fácil, às vezes, a administração desses 35 miligramas por quilo. O paracetamol, geralmente aqui no Brasil a gente tem mais via oral, né? A gente não tem tanto endovenoso no nosso serviço. Sempre lembrar que a dose máxima é 4 gramas. O AINES é uma medicação muito boa, mas ele tem a particularidade, né? Ele é contraindicado aí em paciente
com risco de sangramento, paciente com úlcera, com coagulopatias, às vezes tem uma insuficiência renal já. Mas em pacientes jovens, às vezes ali uma dor mais periférica, né, uma contusão, sempre é a melhor opção, sem dúvida. Aqui, a título de curiosidade, trouxe uma tabela com alguns AINES e as dosagens deles, né, coisas que a gente costuma usar corriqueiramente. Os adjuvantes, sem dúvida, o que a gente mais usa dos antidepressivos é a duloxetina e a amitriptilina, nortriptilina. Os anticonvulsivantes, gabapentina e pregabalina. Os neurolépticos, né, quetiapina, espredona, losapina. Os relaxantes musculares e os analgésicos tópicos. Antidepressivo. O que os antidepressivos vão fazer? Eles vão bloquear a recaptação da noradrenalina e da serotonina. Ele faz uma alteração na concentração dos neurotransmissores na fenda sináptica. E ele vai afetar a transmissão nociceptiva, ou seja, ele evita que a informação da periferia chegue até a medula ali para não reproduzir por córtex. Sempre lembrar que nesses casos de dor, a gente vai usar o antidepressivo para dor, como analgésico, né? Como associado ao analgésico. Então, sempre em doses baixas, nunca doses para depressão. Anticonvulsivantes, principalmente ele faz bloqueio do canal de cálcio. O que acontece? Esse bloqueio ele ocorre ali na pré-sináptica, na pré-sinapse, e evitando que diminuindo a liberação de glutanato, que é a principal neurotransmissor da dor, né? Ele não bloqueia totalmente, ele não inibe, mas ele diminui significativamente essa transmissão. O opioide, sem dúvida, é o padrão ouro dentro da UTI, né? A gente usa muito tanto em dor aguda quanto em dor crônica. É uma medicação muito boa, a gente vê grande resposta nela, mas é importante a gente sempre lembrar dos efeitos colaterais, que muitas vezes são de grande importância quando eles aparecem. Então, a gente tem aí a depressão ventilatória, as alterações no trato gastrointestinal, né? A hipotensão, o rebaixamento e o delírio, principalmente nos idosos, né? A gente vai ter duas classes dos opioides. A gente vai ter os fracos e os fortes. Os fracos são a codeína, onde a gente usaria ele 1 miligrama quilo a cada 4 horas. Uma dose máxima seria 60 miligramas por dose. É importante a gente sempre lembrar que a codeína ela é uma medicação muito boa, mas aqui no Brasil a gente usa ela muito associada com paracetamol, então ter cuidado para não estourar esse limiar do paracetamol, né? Não atingir o teto máximo. O tramal a gente usaria ali de 50 a 100 miligramas a cada 6 horas. O tramal ele tem bastante efeito colateral, então a gente tem que ter cuidado com isso. E muitas vezes ocorre, às vezes de alguns colegas, de vou diminuir o opioide do meu paciente, vou retirar a morfina e vou colocar o tramal. E muitas vezes acaba na equivalência do opioide, fica muito mais alto o tramal do que a própria morfina, né? Então, ter cuidado. Se vai usar doses altas de tramal, é melhor usar dose mais baixa de morfina do que do próprio tramal. E lembrar sempre que a ondansetron e o Zofran, né, com o tramal, eles têm o mesmo receptor, eles utilizam o mesmo receptor. Então, fazer uma associação das duas medicações ali não seria uma boa ideia, porque eles vão estar brigando pelo mesmo receptor, não vai chegar à analgesia que você deseja. No caso dos opioides fortes, a gente tem a morfina, muito utilizada, 0,1 miligrama quilo a cada 4 horas. A morfina ela não tem um teto máximo, o máximo dela seria quando começa a aparecer os efeitos adversos, né? Lembrar que ela ela tem um metabolismo ali no fígado e hepático, então nesses pacientes que têm já uma disfunção hepático-renal, a gente tem que reduzir essa dose em 30%, tá? A metadona é uma medicação muito boa também, mas a gente tem que ter um cuidado com ela, porque ela não segue um padrão.
Diferente da morfina, que a gente sabe que daqui 4 horas a gente não tem mais morfina no corpo, a metadona a gente já não consegue ter essa certeza. Ela, por ser muito lipossolúvel, muitas vezes ela tem uma absorção tardia. Ela é muito usada em pacientes oncológicos, principalmente pela sua posologia, né? Tomar a cada 12 horas. Então, a gente acaba não optando tanto o uso dela corriqueiro, mas ela é uma medicação excelente, ela é muito parecida com a morfina, o efeito. A oxodona é uma medicação 2 vezes mais potente que a morfina. A gente acaba fazendo ela a cada 12 horas. Ela é uma medicação que a gente tem que ter muito cuidado quando o paciente chega ele já faz uso crônico em casa, os oncológicos principalmente, com a interação com medicações que a gente vai fazer na hora da admissão ali, né? O fentanil é muito usado em pacientes intubados em ventilação mecânica. Hoje em dia tem ele transdérmico, muito usado na onco também. A Associação Internacional de Dor, ela traz até um relato da morfina, que antes era muito praticado quando você ia fazer a extubação do paciente, manter o fentanil por mais um tempo como analgesia pós-intubação. E hoje em dia já foi comprovado que não há uma medicação segura para isso. Por mais que ela é 1000 vezes mais potente que a morfina, o indicado é sempre ou transicionar para metadona, para outro opioide que não seja o fentanil, pelos efeitos adversos, né? Aqui eu trouxe 2 quadros que mostram a vantagem e a desvantagem das principais medicações que a gente usa dentro da UTI. Seriam os benzodiazepínicos, o Propofol e o Procedex, né? O benzodiazepínico ele é um sedativo, ansiolítico e relaxante, ele é anticonvulsivante, ele potencializa o uso do opioide, mas a desvantagem dele é que ele tem risco de reações paradoxais, tem risco de hipotensão, delírio, e ele tem um efeito ali prolongado em paciente com insuficiência renal. Já o Propofol, ele tem um início e uma duração rápida, né? Por isso que é tão usado, principalmente aí para exames, para procedimentos. Ele é um ansiolítico, um anticonvulsivante, ele é lipossolúvel, né? Ou seja, tem uma absorção boa. A desvantagem dele é que ele é cardiodepressor, ele faz uma vasodilatação, ele pode dar síndrome da infusão do Propofol, e ele pode ter também hipertrigliceridemia, tá? Esquece. E o Precedex, que a propriedades sedativas, ele tem propriedade sedativa e analgésica, ele não interfere no estímulo ventilatório, ele tem um início e uma duração rápida. A desvantagem dele é que ele pode causar bradicardia e hipotensão. Aqui só um esquema rápido que a gente já falou, né? Quando a gente pensa em dor inflamatória, a gente pensa em dor nociceptiva, então sempre analgésico e AINE. Dor neuropática, sempre associar ali junto com o opioide um antidepressivo, um anticonvulsivante, ou, né, um anticonvulsivante. E dor funcional, que seria aquela dor nociplástica, o antidepressivo ou relaxante muscular, sem o opioide. Tá? Tratamento não farmacológico. Uma coisa importante, principalmente antes de eu falar do tratamento não farmacológico, é que os opioides eles dão bastante efeitos adversos, né? Então a gente sempre tem que lembrar de colocar no receituário, na prescrição, medicações que ajudam, que evitem esses efeitos adversos, né, colaterais. Seria a constipação, o vômito, a náusea, né? Então deixar ali sempre um antiemético, um laxativo prescrito também. Os tratamentos não farmacológicos que a gente pode estar realizando ali com o paciente é a massoterapia, técnica de relaxamento, musicoterapia. Eu vi bastante coisa sobre musicoterapia, principalmente na punção do acesso venoso central. O quanto a experiência é boa, foi feito até um estudo pequeno, com um N pequeno de pacientes, mas que mostram que a experiência do paciente em questão da dor foi menor com a musicoterapia.
a cricoterapia e a eletroterapia, que mostra ser bem efetiva também, principalmente quando a dor é facial. E a referência que eu utilizei para essa aula.